Você conhece Australopitão? Você não conhece? Um país chamado Australopitão. Você não conhece o país? Imagina que chega uma mulher desse país chamado Australopitão e você vai ouvir um trecho de uma entrevista dessa mulher falando do país dela. E nesse país existe um presidente, né? Então essa mulher se chama Petra Costa e ela vai falar do presidente desse país que se chama Bolsonaro, né? E aí você ouve ela falar isso daqui. And so people saw in him someone outside the scandal that had contaminated the Brazilian political system. And also he tapped into the there's been a heightened homicide rate in Brazil, and he promised that he would kill criminals. And also a huge evangelical wave that has been against gay rights, feminism, people of color. So all these kind of far-right ideals that have been growing in Brazilian society as well. And he carries that flag. I mean, he says and does. Overtly. Right? Yes. Since he was elected, the rate of homicides that the police has carried out in Rio has gone up by 20%. And Rio has more people killed by the police than the entire United States. Usually people of color. The city of Rio has more people killed by police. The state of Rio. The state of Rio has more deaths by police than all in the United States. Yes, which is really shocking. It's a genocide of black Brazilians that is happening in Rio every year. And also has incentivized farmers and loggers to invade indigenous reserves, burn and deforest the Amazon, which is already at a tipping point where it can become a savanna at any moment. And that would be tragic for the entire world. And it happened 2 to 3 days before the election, and no one knew. There was a wave, and Bolsonaro grew exponentially. And suddenly, the Workers' Party started to receive messages of, is this true? And the questions were, is it true that Haddad, the Workers' Party candidate, is it true that his vice president is doing satanic rituals? Is it true that she has a baby from devil? Things that are of that level of surrealism that many Brazilians were believing and were changing their votes in the last minute because of these fake news. Aí você fala, caramba, velho, que absurdo. Esse tal desse presidente Bolsonaro nesse país aí, cara, ele gosta de, pôr fogo em floresta, matar negros, gays. Deixa eu ver mais sobre isso. Aí você vê um artista desse país. Olha que legal, chegou um artista desse país. Um tal de Caetano Veloso. Vamos ouvir o que ele fala sobre isso. I never thought that in my lifetime I would witness such a backlash. I spent my youth fighting against censorship in my country and a brutal military dictatorship that imprisoned me and killed and tortured many people. As unbelievable as it seems, I live now another situation inside a democracy where fascism is showing its claws. The Brazilian government is not just waging a war against the arts and creators, but against the Amazon and human rights in general. Quais são suas impressões sobre o país Australopitão? Com certeza serão as piores possíveis. Você concorda comigo? É óbvio que eu inventei esse nome agora e é óbvio que nós estamos falando do Brasil. Olha o desserviço que esses caras estão prestando para o nosso país, falando essas barbáries, né? E ainda por cima, a Petra Costa, que fez um documentário de ficção, né? Ela vai concorrer ao Oscar. Vai ter agora, semana que vem, a cerimônia do Oscar e um dos indicados é o filme daí. Tem gente ainda perguntando, Arthur, por você ser brasileiro, você não quer que o Brasil leve o Oscar? Não! Não! Eu não coloco a minha vontade de ver o Brasil vencer alguma coisa acima dos meus princípios de que você não deve mentir, principalmente sobre o seu país, sobre todo o povo brasileiro. Mas vamos falar um pouco desse vídeo. Nesse vídeo, nessa entrevista da Petra, ela fala que a Amazônia vai virar uma savana, que nós temos um presidente que ele quer botar fogo na Amazônia. Sei lá, acho que o cara não tem mais nada o que fazer. Vamos botar fogo então na Amazônia. Vamos transformar a Amazônia numa savana. Ela disse que o Bolsonaro ganhou porque se espalhou fake news. E assim, ela tinha uma infinidade de fake news para escolher. Ela lançou justo essa. Como, por exemplo, que o Haddad tem um bebê que ele participou de rituais satânicos e é um bebê
Você ouviu isso, cara? Você conhece alguém que realmente falou, cara, eu votei no Bolsonaro porque, não, no Haddad não dá pra votar porque ele tem um ritual com o diabo e nasceu um bebê satânico. Sério? Sério que esse é o nível da mentira que você tá contando? Cara, ela é uma mentirosa compulsória, cara. Ela realmente deve ter uma patologia, né? Ou talvez não, né? Porque já que isso tá sendo lucrativo, ela chegou a falar, né, que você só votou no Bolsonaro por causa disso. E eu até pergunto, ué, mas então por que será que o Haddad não ganhou, né? Será que, sei lá, os 8% de desemprego da era Dilma, os 10% de inflação, a queda no PIB, né, de 4%, não é que o país cresceu pouco, ou puta, estagnou, não cresceu, não foi isso. O país deixou, o PIB regrediu 4%. Isso não tá na conta. Isso não tá na conta. Você ouviu uma fake news de que o outro candidato, ele tava fazendo ritual com o Satã e aí você resolveu não votar nele, né? Apesar, né, do governo Dilma ter sido maravilhoso. Mas, mais do que isso, ela falou, e essa parte me chamou muita atenção, porque é a narrativa que toda hora se repete, de que a polícia do Rio não para de matar, tá matando mais gente do que toda a polícia dos Estados Unidos, e principalmente os jovens negros, né? Porque o Bolsonaro, ele fez campanha, ele tem como meta de vida fazer o genocídio da população negra. E é muito engraçado porque, assim, a maioria da população do Brasil é negra, inclusive da polícia. Eu fico imaginando na cabeça dessa pessoa, eu acho que ela acorda e pensa, meu, o policial negro, ele acorda, pega uma tabela ali de cores e fala, nossa, não vejo a hora de matar alguém com uma cor igual a minha ou mais escura. Eu não entendo da onde você tira essa lógica, que não tem. Mas enfim, o fato, e isso é fato, não é opinião, é que o homicídio em 2019 caiu 22% em relação a 2018. Isso aconteceu em absolutamente todos os estados brasileiros. O Moro, inclusive, que é o ministro da Segurança Pública aqui no Brasil, ele atribui a queda, a transferência e o isolamento de chefes de quadrilha para presídio de segurança máxima, que já deveria ter sido feito há muito tempo. Ações mais rígidas na revista de visitantes a preso, inclusive tem Instagram do pessoal de polícia, etc. Muitos vídeos, até interessantes, de como mulheres de bandidos e pessoas ficam entrando com, cara, toneladas de celular, droga, um monte de coisa, né? Novo regime disciplinar nas cadeias com punições mais severas para bandidos com mau comportamento e aumento no investimento do aparato policial. Então, é essa a razão pela qual os homicídios caíram em 2019. Isso não tem absolutamente nada a ver com polícia querendo matar jovem negro. Mas, de qualquer forma, já que você está falando que a polícia do Rio é malvadona e gosta de fazer genocídio, eu gostaria muito de saber, né, se ela vai fazer um documentário ou se algum entrevistador vai se interessar por um vídeo como esse, por exemplo, de um cara chamado MC Pose do Rodo, que tem mais de 2 milhões de seguidores no Instagram. Você não tá falando de um cara com pouca influência, não. Você tá falando de um cara com 2 milhões de seguidores no Instagram, cantando pra gente com essa galera que você vai ver que uma hora um cara levanta um guarda-chuva, né? Um guarda-chuva. Dá uma olhadinha no guarda-chuva do cara, dá uma olhadinha no vídeo. Vou botar bala pra comer, escuta o que eu te falo. Dá um grito nessa porra que eu odeio o Bolsonaro. Oi, ADA é o caralho, TCP é meu filho. Ei, Bolsonaro! Pois é, cara, esse pessoal que ama bandido, aquele fuzil que você viu, eu fico imaginando que perigo se um policial, né, olha um cara com um guarda-chuva desse. A gente já teve vários casos aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, de guarda-chuva. E decide, né, acabar com a ação de um cara desse. Mas tem que deixar, né, vai que chove, o cara tem que usar um fuzil desse, né, ou quer dizer, um guarda-chuva como esse, né, não o Globo News, mas enfim. Essa galera que fica passando pano pra esse tipo de coisa, inclusive o D2, aconteceu hoje, tá? O D2, perguntaram pra ele, pô, você não vai debater com o Arthur? E ele fez, é assim, o cara quando ele vai fugir do debate, ele precisa de um clichê. Aí ele manda um daquele, fascismo não se debate, se destrói. E novamente, o D2, tô deixando o convite pra você destruir o meu fascismo ao vivo. Pra todo mundo, cara. Eu sou o segundo deputado estadual mais votado de São Paulo, tem um canal com milhões de seguidores, você vai destruir um grande fascista, cara, você tem essa chance, mas o cara resolveu não só fugir do debate, como também, né, me bloquear das redes dele, né, o cagão, você não é o cara da atitude e tal, mas enfim, para você vou deixar um trecho da sua própria música. Então para! Pois é, falador
passar mal. E é o seguinte, cara, você, né, que infelizmente vai ter que ver semana que vem o indicado ao Oscar Democracia em Vertigem, você tem que ouvir o outro lado da história. Você tem que assistir o documentário do MBL. Eu vou deixar no link da descrição desse vídeo aqui onde você pode assistir esse documentário, que com certeza vai contar o outro lado da história. Mas se você ainda assim quiser ouvir uma opinião, que eu pessoalmente, cara, jamais imaginaria que viria desse cara, eu vou deixar pra você o Pedro Bial dando a opinião dele, o Pedro Bial, cara, sobre Democracia em Vertigem, da mentirosa compulsória Petra Costa. Então, ouve aí o próprio Pedro Bial falando do documentário dela. Um abraço e vamos questionar tudo. O outro, eu confesso que quando eu vi, ainda não tinha criado toda essa celeuma em torno. Eu dei muita risada. Eu achei muito engraçado o filme, porque é um non-sector atrás do outro. Non-sector é aquela figura de linguagem que você tira conclusões de algo leva a algo sem que uma coisa tenha a ver com a outra. Você cria uma relação de causa-consequência entre coisas que não têm menor relação causal. O filme dela é todo assim, vai contando as coisas, desculpe minha expressão, mas num pé com bunda danado. Uma ficção alucinante. Não, mais do que isso, uma mentira. Apesar daquela narração miada, insuportável, né? Ela fica choramingando o filme inteiro,